Sabe aquela pergunta que mais cedo ou mais tarde bate para todo mundo? Tipo, o que eu tô fazendo da minha vida? Sim, aquela crise existencial básica, né? Será que eu tô no caminho certo? Exato. Ou se a gente está só gastando tempo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, analisando o material que recebemos. E temos duas obras bem fortes sobre o tema, né? Fortíssimas. Não Desperdice Sua Vida, do John Piper, e Em Busca de Deus, do A.W. Tozer. Nossa missão aqui é entender o que esses dois autores com estilos bem diferentes propõem como o antídoto para uma vida de arrependimento. Um focado numa paixão gigante e o outro numa busca mais íntima, pessoal. Isso. Para começar a desembrulhar isso, a gente tem que ir na raiz do pensamento do John Piper. E a raiz de tudo para ele é o medo. O medo do arrependimento no fim da vida. Exatamente. O medo de chegar no fim da linha e perceber que desperdiçou a única chance que teve. Ele conta que o pai dele era um evangelista, sabe? Super apaixonado. E uma história que o pai contava marcou ele para sempre. Qual era? Era sobre um senhor que se converteu já bem idoso e, no meio de uma reunião na igreja, começou a chorar, soluçando e repetindo a mesma frase. Nossa. Eu a desperdicei. Eu a desperdicei. Imagina o peso disso na cabeça de uma criança, sabe? Totalmente. E para completar, na cozinha da casa dele tinha uma placa que dizia: só uma vida, logo passará, só o que é feito para Cristo durará. Essa urgência foi o motor da vida dele. E essa urgência se choca de frente com o que ele chama de a tragédia do sonho americano. Ah, sim. A história que ele usa para ilustrar isso é brutal de tão simples. Um casal que trabalhou a vida toda, se aposentou cedo, mudou para a Flórida para finalmente viver o sonho. E o que era o sonho? Velejar um pouco, jogar softball com outros aposentados e passar as tardes na praia colecionando conchas raras. Parece o comercial de margarina da vida, né? O objetivo de muita gente. Com certeza. É o que se vende como o prêmio no final da corrida. A paz, o descanso merecido. Exato. Mas aí o Piper vira a câmera, ele nos convida a imaginar a cena do juízo final. Esse mesmo casal, em pé diante de Deus, estendendo as mãos cheias de conchas e dizendo, orgulhosos, olhe, Senhor, veja as minhas conchas. Uau! A imagem é devastadora. Para o Piper, isso é a definição de uma vida desperdiçada. Ter sucesso em coisas que, na grande escala da eternidade, são triviais. É trocar um oceano de significado por um punhado de conchas bonitinhas. Perfeito, é isso. É de partir o coração, porque é muito fácil a gente se ver nesse lugar. A gente passa a vida inteira tentando ter sucesso, e a tese aqui é que podemos estar subindo a escada errada. Exatamente. O que levanta a pergunta óbvia. Se colecionar conchas é a receita para o desastre, qual é a alternativa? E é aí que a visão do A.W. Tozer se torna tão importante, porque ele foca no objeto dessa busca. Isso. O Tozer tem uma frase que é um soco no estômago de quem se considera religioso. Ele diz que para a maioria das pessoas Deus é uma ilação, não uma realidade. Uma ilação. Como assim? Uma conclusão lógica. Uma peça que se encaixa no quebra-cabeça teológico, mas não é uma presença real, sabe? Experimentada no dia a dia. É uma teoria, não uma pessoa. E ele faz um alerta sobre isso, né? Sim. E é um alerta muito sutil e poderoso. Ele diz que, assim como um cientista pode ficar tão maravilhado com a complexidade de uma célula, que se esquece do criador da célula, um cristão pode ficar tão imerso na beleza da doutrina, na estrutura da teologia, que acaba se relacionando com o livro sobre Deus e não com o Deus do livro. Mas como assim, perder Deus em meio às maravilhas de sua palavra? Isso soa contraditório. A gente imagina que quanto mais se estuda a Bíblia, mais perto de Deus se está. Mas o objetivo, pro Tozer, não é dominar um assunto, é cultivar uma amizade, um relacionamento vivo com uma pessoa. Entendi. Não é sobre saber tudo sobre Deus, mas sobre conhecer Deus. Exatamente. E o fascinante é que essa busca por uma pessoa real se conecta perfeitamente com a jornada do próprio Piper. Na faculdade, nos anos 60, ele estava cercado pelo existencialismo, aquela ideia de que, sabe, a existência precede a essência. Isso.
A cultura da época, com os Beatles cantando sobre o Nowhere Man, o homem que não vai para lugar nenhum, reforçava essa angústia. Mas o Piper não queria inventar um significado. Ele queria encontrar um. Ele ansiava por uma resposta com A maiúsculo, uma verdade objetiva que existisse fora dele. E ele encontrou. A conclusão dele é que a paixão que unifica a vida é glorificar a Deus, desfrutando e demonstrando sua suprema excelência em todas as esferas da vida. A chave é a palavra desfrutando, né? Não é uma obrigação, é um prazer. É o ponto central. E aí as duas visões se encontram de uma forma muito clara. O Tozer diz que Deus nos formou para seu prazer e que o grande objetivo é nos trazer de volta a uma comunhão consciente com Ele. É a mesma ideia. É a mesma busca. O Tozer também fala em sacrificar o muito pelo único. E ele adverte contra o que chama de Deus e. O E. Esse e é o perigo. Deus e conforto. Deus e sucesso. Deus e segurança. Cada e que a gente adiciona dilui a paixão central. Transforma o oceano num riacho. Perfeito. A busca por essa paixão única, seja pela glória de Deus ou pela comunhão com Ele, é apresentada como o único antídoto contra o veneno de uma vida trivial. E ambos concordam, o maior perigo não é o fracasso. É o sucesso em coisas que não importam. Exatamente. Essa ideia é assustadora, não é? Pensar nisso é desconfortável, porque significa que podemos estar nos matando de trabalhar, alcançando todas as nossas metas e ainda assim estar, na perspectiva deles, desperdiçando a vida. Sim. O que me leva a outra questão. Essa vida de propósito unificador, ela não soa fácil, na verdade soa bem difícil. E o Piper não finge que é, pelo contrário, ele abraça a dificuldade. Ele introduz um conceito que é central no livro dele. A necessidade de viver com um estilo de vida de guerra. Estilo de vida de guerra. Isso, em oposição a uma mentalidade tempo de paz. A mentalidade de tempo de paz busca conforto, segurança, minimizar riscos. Já o estilo de vida de guerra entende que estamos num conflito espiritual e que o risco não é só aceitável, mas necessário e correto. Esse termo é bem carregado. Soa exaustivo. Ele quer dizer que a vida cristã deve ser um estado de estresse e perigo constantes ou tem uma outra leitura disso? É uma ótima pergunta. A leitura não é sobre viver em pânico, mas sobre ter as prioridades de um soldado em território inimigo. Um soldado não se preocupa em colecionar conchas. Ele se preocupa com a missão. O foco muda. E ele dá exemplos disso, né? Exemplos extremos para provar o ponto dele. Ele fala de duas missionárias, Ruby Eliassen e Laura Edwards, ambas com mais de 80 anos servindo na África. 80 anos. Elas morreram num acidente de carro quando o freio do veículo falhou numa estrada precária. Mas isso é muito contraintuitivo. Para 99% das pessoas, a morte de duas senhoras de 80 anos num acidente de carro é o oposto de uma glória. É uma tragédia horrível. Eu sei. Como o Piper consegue enquadrar algo assim como algo positivo? O que ele está vendo que a gente não vê? Ele está vendo o final da história. Para ele, a verdadeira tragédia seria se elas tivessem passado os últimos 20 anos da vida numa casa de repouso na Flórida, jogando bingo e colecionando conchas. Entendi. Ele não vê a morte delas como uma perda, mas como o ápice de um investimento. Elas não gastaram a vida em busca de conforto, elas a derramaram por uma causa que consideravam eterna. A morte não foi o fim, foi a assinatura final, por isso ele chama de glória. É uma perspectiva radical, e ele usa outro exemplo que desafia diretamente a nossa cultura. A história do piloto Ray Dollins em Iwo Jima, na Segunda Guerra. Ah, essa história é incrível. O avião dele foi atingido e estava caindo em direção à praia, cheia de fuzileiros navais. Nos seus últimos segundos de vida, ele fez duas coisas. Primeiro, manobrou o avião em chamas para cair no mar, salvando a vida dos soldados. E a segunda? Segundo, ele entrou no rádio e cantou uma paródia desafiadora de uma canção popular, zombando da morte. É impressionante, e o Piper usa isso para fazer uma ponte direta com a juventude de hoje. Ele pergunta o que é legal hoje, o que inspira admiração. Acumular seguidores?
ter o tênis da moda, Uhum. ele contrapõe essa cultura com a imagem de um jovem que, diante da morte, usa seus últimos segundos para salvar outros e rir na cara do perigo. A questão dele é por qual causa vale a pena viver e, se necessário, morrer. E isso nos leva ao método. Como se vive assim? A teologia do Piper é toda construída em torno da ideia de magnificar a Cristo através da dor e da morte. A frase bíblica que ele mais usa é: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sim, Nesse raciocínio, o sofrimento não é um defeito no sistema, é uma ferramenta. Ele revela onde está nosso verdadeiro tesouro. Se o tesouro é o conforto, a dor nos destrói. Se é algo maior, a dor pode, paradoxalmente, nos aproximar dele. enquanto a abordagem do Piper é essa de confronto, a do Tozer é mais interna, mas igualmente radical. Ele nos dá a prática diária por trás da grande teologia. E a história pessoal dele é a chave. A do porão. Exato. Após se converter, ainda jovem, ele encontrou um lugar no porão da casa da família, um cantinho apertado esquecido atrás da caldeira. Aquele se tornou seu santuário. Nossa. A irmã dele conta que o ouvia lá embaixo não recitando orações, mas lutando com Deus. Havia um esforço real, uma disciplina de esvaziar a mente de tudo que não era Deus. Isso é muito diferente da nossa ideia atual de meditação ou mindfulness, que geralmente foca em esvaziar a mente ou encontrar a paz interior. Para ele, parecia ser uma busca ativa, quase um combate. Exatamente. E não era uma fuga do mundo. Foi essa disciplina no porão que o treinou para o que ele chamava de hábito interior de contemplar a Deus. O que significa isso? Significa que ele aprendeu a manter uma consciência da presença de Deus mesmo no meio do barulho da cidade, no trabalho, nas conversas. Não era um interruptor que ele ligava e desligava. A busca no silêncio alimentava a comunhão no caos. E o custo disso? O custo para Tozer era o tempo, a disciplina feroz e a recusa em se deixar distrair pelas trivialidades, para que ele pudesse cultivar essa conversa contínua. Tudo bem, guerra, sacrifício, lutar com Deus no porão, mas e a vida normal? E o trabalho das 9 às 5, a rotina, pagar as contas? Como isso tudo se encaixa para a pessoa comum que não é missionária na África nem piloto de guerra? Essa é a questão de $1 milhão. E o Piper aborda diretamente. Ele argumenta que o trabalho secular não é um desvio ou um mal necessário. É a principal zona de guerra estratégica. Como assim? A vocação da maioria das pessoas não é deixar tudo para trás, mas permanecer onde estão, só que, e essa é a chave, com Deus. O trabalho deixa de ser só um meio de ganhar dinheiro. O objetivo passa a ser adornar a doutrina de Deus, nosso Salvador. Adornar a doutrina. O que isso quer dizer na prática? A ideia é que a qualidade do meu trabalho pode ser uma forma de propaganda da minha fé. De certa forma, sim, mas não no sentido de marketing. É mais sobre credibilidade. Significa que um trabalho feito com excelência, ética e integridade remove barreiras para que outras pessoas vejam a beleza e a seriedade da fé que a pessoa professa. Entendi. Um programador que entrega um código limpo, um carpinteiro que não usa material de segunda, um gerente que trata a equipe com justiça, tudo isso adorna a mensagem, torna mais plausível. E ele cita aquele paradoxo de Jesus, né? Não trabalhem pela comida que perece. Exato. A ideia não é ser preguiçoso, mas mudar o foco. Trabalhe não primariamente para o seu salário, mas para ser útil, para servir aos outros, confiando que Deus vai suprir suas necessidades. O trabalho se torna um ato de serviço e não de autopreservação. E essa paixão, quando vivida de forma tão radical, pode criar ondas de impacto que vão muito além da vida de uma única pessoa. A história da conversão do Adoniran Judson, que se tornou o primeiro missionário americano enviado para o exterior, é um exemplo perfeito e dramático disso. É uma história que parece roteiro de cinema. Judson era um jovem gênio, super inteligente, mas na faculdade ele abandonou a fé cristã. Por quê? Muito influenciado por um amigo cético, deísta, chamado Jacob Ames.
Certo tempo depois, Judson estava viajando e se hospedou numa pequena estalagem. Ele não conseguiu dormir a noite toda. Por causa de barulho? Tormentado pelos gemidos e sons agonizantes de um homem morrendo no quarto ao lado. Ele ficou ali deitado no escuro, pensando na morte, na eternidade, no desespero daquele homem. Que situação. Na manhã seguinte, ao fazer o check-out, ele perguntou ao estalajadeiro quem era o homem que tinha morrido. A resposta foi: um jovem chamado Jacob Eames. Não, que história. É o amigo dele, o amigo que o levou para longe da fé? O próprio. Aquele choque à morte súbita e aparentemente sem esperança do amigo, que era seu ídolo intelectual, o quebrou. Foi o evento que o trouxe de volta a Deus de uma forma avassaladora, com um senso de urgência que nunca mais o abandonou. E o mais impressionante é que essa experiência tão pessoal não ficou contida nele. A paixão de Judson por uma vida com propósito eterno se tornou o catalisador para o movimento de voluntários estudantis, que acabou inspirando milhares e milhares de jovens a se dedicarem a missões ao redor do mundo. É o exemplo máximo de como uma única vida, resgatada do desperdício numa estalagem qualquer, pode gerar um movimento que muda o mapa do mundo. Exato. Mostra o poder exponencial de uma vida que se recusa a ser gasta com colchas. Então, para sintetizar o que a gente viu, as fontes que analisamos hoje nos apresentam um desafio radical. Um desafio à nossa noção moderna de sucesso, que geralmente é medida em conforto, segurança e autorrealização. Piper e Tozer nos chamam para o oposto, uma vida de paixão, risco e sacrifício, com um centro de gravidade que não está em nós mesmos, mas em algo ou alguém infinitamente maior. E talvez o pensamento final que emerge disso tudo seja este. Uma vida com significado não é encontrada ao se evitar problemas, mas ao ser completamente dominada por uma grande paixão. E a parte mais curiosa, como aponta o Tozer, é que essa busca nem começa por nossa iniciativa. Como assim? O próprio fato de sentirmos essa inquietação, esse anseio de buscar por algo mais, já é evidência de que fomos buscados primeiro. Estamos, como ele diz, em sua mão. Interessante. E isso nos deixa com uma questão para refletir. Como a definição de uma vida bem vivida se transforma quando o objetivo principal muda de fazer muito de si mesmo para fazer muito de Deus. O que acontece quando o propósito da vida não é mais a autopreservação, mas sim a demonstração do valor de algo ou alguém que se considera mais precioso que a própria vida.